Olá, eu sou o Lucas Marubim, professor e mestrando em Educação em Ciências. Esta pesquisa intitulada Ciência e Religião, Conhecimentos Diferentes com Sistemas Semelhantes, se propõe a compreender como a ciência e a religião, apesar de suas distinções em abordagens e métodos, operam por meio de sistemas discursivos equivalentes, sob a perspectiva Foucaultiana. Tanto a ciência quanto a religião compartilham estruturas discursivas semelhantes de produção, validação e propagação do conhecimento. A pesquisa tem por base as reflexões de Michel Foucault em sua obra A Ordem do Discurso. O objetivo é analisar como a ciência e a religião, que são grandes realidades históricas, marcadas por conflitos, diálogos e integrações, constroem seus saberes, seus conhecimentos. Foucault, com base em Nietzsche, rejeita a tese defendida por séculos de que os objetos históricos, o conhecimento, a arte, a religião e a ciência, possuem uma origem pura, isto é, um fundamento eterno para as suas verdades. Ao invés de tratar das origens, Foucault busca os processos de invenção e de construções ordenadas dessas verdades, que se dão a partir de razões lógicas e justificáveis, a partir da análise e do conjunto de atos políticos, históricos e culturais. Os objetos históricos são resultados de uma luta e de uma ruptura, e por isso são fontes de saber, de controle e de imposição. Em sua obra A Ordem do Discurso, Foucault apresenta a tese, a hipótese de que a produção de um discurso em toda a sociedade é simultaneamente controlada, selecionada, organizada e redistribuída por procedimentos que visam construir seus poderes e dominar os acontecimentos. O discurso é o modo como se manifestam e se elaboram os saberes, passando por um processo de ordenamento que o sustenta e o consolida através de mecanismos e sistemas articulados. Este ordenamento discursivo, ele gera verdades, que possuem uma razoabilidade justificável e credível. Esta verdade não é vista como um conjunto de especulações metafísicas, isto é, um fundamento puro, divino, eterno, mas como um conjunto de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui os efeitos de poder. A verdade, como construção discursiva, cumpre a função de manter a estrutura institucional dos objetos históricos. Tratando-se da ciência e da religião, como estes objetos históricos desta pesquisa, se estruturam por engrenagens discursivas baseadas em exclusão, coerção e produção de verdades, a partir de sistemas externos e internos de controle, os quais vamos tratar neste momento. Os sistemas externos de coerção assumem como pressuposto fundamental a exclusão para estabelecer a identidade dessas instituições. Portanto, esse sistema externo de coerção, ele possui três mecanismos que limitam os poderes do discurso, dominam suas aparições espontâneas e também selecionam os sujeitos que falam. São estes mecanismos a interdição, a segregação e a vontade de verdade. A interdição é o primeiro mecanismo estrutural manifestado através de ações proibitivas que se reinventam no decorrer da história, como, por exemplo, na religião, a interdição é evidente na normatividade proibitiva sobre temas sociais, como sexualidade, como aborto, como gênero, pois manifesta saberes dogmáticos e pouco flexíveis. O sujeito, o indivíduo pertencente ao grupo religioso,
sob a pena de cometer heresia, se submete a este tipo de conhecimento, não arriscando-se a atravessar a fronteira da sacralidade. O tabu assume, nesta perspectiva religiosa, uma função disciplinar de controlar a subjetividade e manter a coesão social dentro dessa instituição. Na ciência, por exemplo, há um afastamento ou uma percepção negativa de certos assuntos pela carência de aplicação de métodos. Historicamente, conforme Foucault, temas como a sexualidade ou a loucura foram marginalizados e silenciados. Atualmente, a ritualidade dos laboratórios e do campo acadêmico gera resistências sobre os saberes ancestrais como conhecimentos válidos que possam entrar dentro do crivo científico. O segundo mecanismo é a segregação, que é estabelecer hierarquias entre esses saberes. Impulsionado pela interdição, este sistema ou este mecanismo de segregação é classificador entre o que é razão, considerado normalidade, e o que é loucura, considerado anormalidade, e também estabelece os limites entre o verdadeiro e o falso. Na religião, por exemplo, a potência colonizadora da cristandade demonstra a segregação ao proibir práticas de povos originários, reconfigurando os seus saberes e transformando os seus deuses em demônios, legitimando desta forma a dominação cultural. Na ciência, por exemplo, nós temos o grande problema da demarcação entre o científico, o não científico e o acientífico. Os filósofos da ciência buscam, nas suas reflexões, estabelecer critérios para determinar o que é um conhecimento seguro, válido, como Bung, a partir do critério da testabilidade, Popper, a partir da falseabilidade, e Thomas Kuhn, a partir dos paradigmas. O terceiro mecanismo que nós temos dentro desse sistema externo é a vontade de verdade. É o sistema que unifica a interdição e a segregação. Ele gera uma cadeia de ideias convincentes e que manifesta uma linha progressiva que desperta afeto e que desperta a adesão das pessoas pela padronização da verdade, tratando aqueles que tentam contornar este padrão como loucos, como fora deste padrão que socialmente é construído, imposto e gera o convencimento das pessoas. Esse sistema externo, ele está pulverizado e sustentado por mecanismos também internos, que são o comentário, o autor e a disciplina, ou as disciplinas, tratando-se de ciência e religião. O comentário são os processos narrativos que circulam nas relações formalizadas, institucionais e cotidianas, que são informais. O comentário está no conjunto das obras, sejam eles os textos religiosos ou as experiências científicas também relatadas, que reúnem de modo condensado os principais elementos destas estruturas de conhecimento, como, por exemplo, a origem da vida explicada pela divindade segundo o contexto religioso, e a evolução segundo o contexto científico explica a origem da vida. O autor assume, dentro desse papel do comentário, também um atributo fundamental. A ideia de tese acadêmica, característica do período medieval, foi apropriada pelas ciências modernas para também fundamentar a autoridade do autor sobre seu escrito. De modo que, ao se citar o autor dentro de um determinado contexto, se sana todas as dúvidas. Então, quem é o autor desta tese, desta ideia, desta teoria? Se supre as dúvidas que se tem em relação a isso e dá autoridade a esta verdade. E as disciplinas, elas são modos de reatualizar as regras desta construção de verdade, mostrando que ciência e religião se dão através de estudos, de debates e de fomentos de pesquisa a fundamentar as suas estruturas de verdade. Assim, essa pesquisa busca analisar que a ciência e a religião são sistemas que se delimitam o que pode ser dito e classificam as questões de verdade,
de poder e de realidade.